Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de segunda-feira, Revelando o Pai, parte 2. Vamos analisar aqui o que João falou sobre Jesus, como foi que ele revelou o Pai através aqui do Evangelho. Agora, no comovente prólogo do seu Evangelho, João capítulo 1, verso 1 ao 18, João falou sobre Jesus como o Verbo eterno. As alegações de João a respeito de Jesus não são tímidas nem limitadas. Elas são ousadas e de alcance universal. João dizendo, Jesus já existia antes do mundo existir. Palavras de João. Jesus já existia antes do mundo existir. Ou seja, desde a eternidade. Na realidade, Jesus é o agente da criação. Estava envolvido ali no processo da criação. João capítulo 1, verso 2 e 3. Ele é a luz dos homens. João capítulo 1, verso 4, e como o verbo que veio ao mundo, ele ilumina a todo homem, João capítulo 1, verso 9. Então, na descrição de João, ali no evangelho dele, ele descreve Jesus como sendo Deus já. Era o verbo, e o verbo era Deus, ele estava ali no processo da criação, ele é desde o princípio, ele é eterno. Então, João já está descrevendo aqui Jesus como sendo eterno, como sendo o nosso Pai. Segundo João, a terceira pergunta da lição de segunda-feira, segundo João, qual foi o resultado de Cristo ter se tornado um ser humano? Como o verbo que a luz ele trouxe. Que luz ele trouxe? Quais qualificações ele possui para realizar tal feito? João capítulo 1, verso 14 e 18 é interessante. A luz apareceu nas trevas. O mundo era mais intenso. Havia apenas uma esperança para a humanidade. A de que o conhecimento de Deus fosse restaurado no mundo. Cristo veio para restaurar esse conhecimento. Veio para remover o falso ensino pelo qual os que pretendiam conhecer a Deus o haviam representado de maneira errada. O que eu acho interessante nessa questão aqui, o que Jesus veio fazer no mundo? Algumas pessoas dizem que de início foi salvar do pecado e guiar no serviço, ou então foi buscar e salvar aquele que se havia perdido. Mas o foco principal de Jesus é que ele veio revelar o Pai, veio revelar o caráter do Pai. Lembra que é alguma coisa interessante? Se você conta uma história aqui e vai passando para outra pessoa e essa pessoa vai repassando, a história vai se fragmentando ali e vai perdendo muitas vezes o sentido da história, vai perdendo também alguns pontos da história, e isso é o que estava acontecendo. A história foi passada para Adão e Eva, ele veio contando de geração em geração, e no decorrer das genealogias ali, a história sobre Deus e sobre o plano da salvação veio se fragmentando ali, e veio surgindo outras coisas, adoração à imagem, adoração a tantas coisas ali. Foi preciso Jesus vir, e a imagem de Deus estava distorcida, estava sendo já distorcida, e a vinda de Cristo aqui à Terra foi justamente isso que João está falando. Ele veio revelar o caráter do Pai, ele veio mostrar quem é o Pai. Agora, todas as ações de Jesus durante sua vida na Terra tinham um único propósito: a revelação de Deus para o reerguimento da humanidade. Educação, Ellen White, Educação, página 82. Agora, tem uma coisa interessante também. O próprio Jesus disse: quem me vê, a mim, vê o Pai. João capítulo 14, verso 9. Qual foi o contexto dessa declaração? Por que ele disse isso? Se você for analisar aí João capítulo 14, do 1 ao 14, você vai ver algo interessante. Vai ver Filipe fazendo uma pergunta para Jesus. E a lição diz assim: é tentador criticar a declaração precipitada de Filipe em João capítulo 14, verso 8. Que Filipe pede: Senhor, mestre, mostra-nos o Pai. Após anos de íntima comunhão com Jesus, ele ainda não havia entendido o ponto essencial da encarnação, de que Jesus tinha vindo para mostrar o caráter do Pai. Talvez os professores de hoje encontrem algum conforto no fato de que um dos discípulos dos mestres tenha saído tão mal. A declaração de Filipe provavelmente esteja registrada não para nos dar motivos para criticá-lo, mas para nos dar uma oportunidade de nos examinarmos. Há quanto tempo andamos com Jesus? Será que entendemos
Jesus melhor do que Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Essas questões, a gente às vezes gosta de criticar algumas perguntas que as pessoas fazem. Filipe fez a pergunta para Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus responde: Filipe, há tanto tempo tenho estado com você e você pede para mostrar o Pai. Quem vê a mim, Filipe, vê ao Pai. As obras que eu faço, os ensinamentos que eu faço, é tudo através do Pai. Então, Filipe, eu vim revelar, eu tenho vindo aqui à Terra, eu vim aqui à Terra para revelar quem é o Pai. E muitas vezes, às vezes a gente critica a pergunta de Filipe. Mas será que isso não pode estar acontecendo na nossa vida? Será que você conhece verdadeiramente Jesus? Será que você entende quem é Jesus? Será que no contexto da história do convívio, será que você está tendo uma comunhão direta com Jesus? Será que você está compreendendo quem é Jesus? Oséias capítulo 6, verso 3, gosto demais desse texto. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais você aprende de Deus, o Desejado de Todas as Nações fala isso, quanto mais você aprende de Deus, mais você lhe admira o caráter. Quanto mais você aprende de Deus, mais você lhe admira o caráter e você vai se assemelhando a Ele. Então, que nessa manhã você possa ter esse pensamento na sua mente, de que quer conhecer mais, aprender mais sobre Deus e estar sempre com Jesus. O caminho para chegar até o Pai, Jesus já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar? Senhor Deus e grande Pai, muito obrigado por essa mensagem. Continua conosco. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.